paz do Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã, nesta manhã de sábado, para todos vocês do Simply Pentecostal, não é? O nosso devocional durante toda a semana. Muitos de vocês estiveram presentes conosco, juntamente com a nossa irmã Manuela, lendo e meditando na palavra do Senhor. E desta maneira, no dia de sábado, não é? Aqui estamos nós para poder meditarmos e lermos no livro de Jeremias, aleluia. E desta feita, nós vamos iniciar com o capítulo 15 do livro de Jeremias. E então, mais uma vez, se é a primeira vez que você está aqui conosco, não esqueça de se inscrever neste canal para que você possa receber as notificações do nosso devocional a cada dia, de segunda a sábado, para juntos lermos a palavra de Deus. E, acima de tudo, eu gostaria de deixar neste dia um desafio para você, não é? Se você conhece alguém, se você tem alguém da sua família, um amigo que gosta da palavra de Deus, por que não chamá-lo também para juntos nós lermos a palavra de Deus? Manda uma mensagenzinha para ele, faz um share, né? Compartilha o link para que ele possa também estar conosco, não é? Lendo a palavra de Deus. Amém? Portanto, se você tem a sua Bíblia, vamos lá no livro de Jeremias, capítulo 15, nós vamos entender, não é, antes de mais nada, de que este capítulo 15 é continuação de algo que Deus começou a falar com Jeremias no capítulo 14. Então, nós vamos ver que até este momento, o capítulo 1 de Jeremias falou sobre o chamado do profeta Jeremias, vindo de Anatote. Do capítulo 2 até o capítulo 25, nós vamos ver Jeremias profetizando contra Judá, contra Jerusalém, contra os líderes daquele país, daquele reinado. E nós vamos ver de que Jeremias, através da sua profecia, ele chama o povo ao arrependimento. Amém? Senão eles não se arrependessem, eles teriam que enfrentar o juízo de Deus vindo através da mão da Babilônia. E seria muito pesado, seria muito triste, como nós já temos lido nesses capítulos anteriores, não é? Daquilo que Deus está dizendo para o povo, não é? Advertindo a eles a virem de volta ao Senhor, se arrependerem dos seus pecados, deixarem a apostasia, a idolatria e voltarem ao Senhor. Portanto, o capítulo 15, dando a continuidade, diz assim: Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. Deus está dizendo na sua continuação, porque nós vamos lembrar de que Deus disse para Jeremias no capítulo 14, você não ore por este povo porque eu não vou ouvir. E Deus ele vai e faz, não é? Extrapola, dizendo mesmo que Moisés e que Samuel se levantasse para poder interceder por este povo, porque Moisés e Samuel foram dois homens que fizeram muitas intercessões pelo povo de Deus e Deus os ouviu. Entretanto, Deus está dizendo, mesmo que se eles pusessem diante de mim, eu não os ouviria também. Versículo 2, e será que, quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que são para a morte, e os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para o cativeiro, para o cativeiro. Deus está mostrando aí, meus queridos irmãos, a este povo, dizendo de que a população daquele reinado de Judá, da cidade de Jerusalém, eles sofreriam danos. E estes danos seriam através de quê? Através da morte, através da espada, ou seja, da guerra, haveria de ser através da fome, de que haveria de acontecer no país, ou daqueles que sobrassem, que não haviam morrido, haveriam de ir para o cativeiro, haveriam de sair do seu país, da sua cidade, das suas casas e serem levados para a Babilônia. Porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar e com cães para os arrastarem, ou seja, ou dilacerarem, e com as aves dos céus e os animais da terra para os devorarem
e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, ou seja, diásporas que haveria de acontecer. Por causa de quem? De Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Muito bem, nós não vamos falar da história de Manassés, mas somente para que os irmãos possam lembrar, e os irmãos poderão ir no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, ou 2 Reis, capítulo 21, e você vai ler a história deste rei chamado Manassés, que foi filho de Ezequias. Portanto, Manassés foi o avô de Josias, um lindo e maravilhoso rei que trouxe um avivamento, uma tremenda limpa em Israel. Entretanto, por causa dos grandes pecados de Manassés, que apesar de ter começado a reinar com 12 anos de idade e reinou durante 55 anos, mas foi o pior rei de Judá, trazendo o povo a uma apostasia tal que Deus disse: já vou tirar-vos deste país e eu não vou poupar as vossas vidas, por causa de toda a tremenda iniquidade, violência, apostasia, pecado, idolatria em que Manassés, filho de Ezequias, irmãos, não foi um filho de um rei, né, mau, que não queria saber nada. Foi o rei Ezequias que fez grandes obras e também trouxe um grande avivamento para o povo. Entretanto, aquele filho dele, né, ao crescer, ao voltar-se, ao se tornar rei, fez o que era mal ao Senhor, a ponto de oferecer os seus próprios filhos aos deuses estranhos, sendo queimados no vale de Enom. Portanto, Deus disse: por tudo isso que eles fizeram, por tudo aquilo que Manassés ele fez, eu os tirarei da sua terra. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso, estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. Irmãos, ao Deus falar isso diante do seu povo, tantas vezes que Deus diz: olha, eu vou destruir, e Deus olhava para o povo e Deus não fazia, Deus poupava o seu povo. Entretanto, Deus disse: eu estou cansado de me arrepender, de fazer o bem, de perdoar este povo. E padejá-los-ei, ou seja, os levantarei ao ar, com a pá nas portas da terra, desfilhei, destruí o meu povo, não voltarão dos seus caminhos, não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. A que dava luz 7 se enfraqueceu, expirou a sua alma, pôs-se o seu sol, sendo ainda de dia. Ela confundiu-se e envergonhou-se, e os que ficarem dela, eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Aleluia. Irmãos, é muito triste. Nós vamos ver, até o capítulo 25, nós vamos ver Deus falando e dizendo ao seu povo: arrependam-se, voltem, porque senão vocês vão cair nas mãos dos babilônios e eles não vão poupar vocês. Irmãos, o que foi que Davi ele disse? Caia eu. Quando Deus confrontou o pecado de Davi, ele disse: caia eu na mão do Senhor e não na mão dos ímpios, nem na mão dos meus inimigos, porque o inimigo, o mundo, Satanás, ele não tem piedade de ninguém. Aleluia! É muito mais fácil nós padecermos o castigo na mão de Deus, porque ele tem piedade do seu povo, ele faz com amor, do que cair nas mãos do inimigo,
do que cair nas mãos de Satanás, do que cair nas mãos dos ímpios. E nós vamos ver de que a partir do versículo 10, nós vamos ver Jeremias agora lamentando a miséria da situação que não somente o povo está entre eles, mas também da sua própria situação, porque ele é perseguido pelos seus irmãos, ele começa a ser, apertado por aqueles que se diziam líderes do povo de Israel, a partir do rei, do sacerdote, dos profetas demais que haviam, dos homens, os príncipes que ali estavam, e nós vamos ver de que todos eles começam a perseguir a Jeremias. Por quê? Porque Jeremias guardava a palavra do Senhor, porque Jeremias estava ali lutando como que sozinho pela palavra de Deus, aleluia. E então diz assim Jeremias: ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz homem de rixa e homem de contenda para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura, e todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: de certo que te fortalecerei para bem, e no tempo da calamidade e no tempo da angústia farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E levarei a ti com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. E agora, tu, ó Senhor, diz Jeremias, o sabes, lembra-te de mim. Jeremias está vendo todo este cenário. Jeremias ele já consegue ver o que vai acontecer com o seu povo. Jeremias ele começa a ver e ele começa a sentir a pressão da perseguição daqueles homens que se diziam ser povo de Deus, mas entretanto estavam fora dos caminhos do Senhor. E agora Jeremias ele clama a Deus dizendo: tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Aleluia. Jeremias era a representação viva do que a sua mensagem estava trazendo ao povo. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Além de tudo que estava acontecendo, e apesar da perseguição, Jeremias tinha algo que ele tinha prazer, e era na palavra do Senhor. Ele amava a palavra do Senhor, ele amava e ele dizia: Senhor, eu tomei a tua palavra e eu as comi, ela foi para mim gozo e alegria no meu coração. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura minha dor continuamente, e a minha ferida me dói. Não admite cura? Serias tu para mim como um ilusório ribeiro, e como águas inconstantes? Mas Deus assegura agora Jeremias: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo, como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Aleluia. Jeremias se encontrava sozinho.
Jeremias se encontrava solitário. Jeremias se encontrava como que ele estava nadando contra a corrente. Enquanto todos diziam: tu estás dizendo mentira, Jeremias. Jeremias tinha consciência do seu chamado, tinha consciência da palavra que ele tinha ouvido do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E nesta manhã eu quero lembrar a cada um de nós, assim como Deus, ele lembrou para o profeta Jeremias, aleluia, de que Deus é o Deus que livra o seu povo. Talvez você se encontre neste dia como obreiro, como pastor, como evangelista, como professor de escola dominical, como pai ou mãe de família, como alguém que está sozinho, batalhando por esta fé que uma vez foi dada aos santos. Talvez você seja o único crente na sua casa e você está lutando, e você sabe que quando você chega junto dessas pessoas, elas se levantam e as palavras mais, as piadinhas contra você, ou aqueles olhares, né, que fazem contra você, isso pode muitas vezes nos deixar, né, apertados, o nosso coração apertado. Mas nesta manhã eu quero lembrar a cada um de vocês, meu querido irmão, minha querida irmã, vale a pena nós passarmos por estas tribulações, aleluia, sabendo de que aquele que nos chamou, sabendo de que o ministério, o chamado, aquilo que Deus ele entregou na sua mão para fazer é muito mais importante, é muito mais valioso do que aquilo que o inimigo das nossas almas possam estar usando as pessoas de fora ou até mesmo de dentro para tirar, para desmoralizar, para poder destruir, para poder fazer você enfraquecer, para fazer você desistir daquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Não desista, em nome de Jesus. Deus, ele disse para Jeremias, e ele diz para cada um dos seus obreiros nesta manhã, para cada um dos seus filhos: eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor, aleluia. Viva uma vida santa, meus queridos e amados irmãos. Viver uma vida santa e cumprir o ministério que Deus colocou nas nossas mãos pode ser muito doloroso às vezes. Tem alto preço a ser pago, aleluia. Mas Deus, ele busca homens e mulheres, Deus busca você e eu, aleluia, para nos colocar na brecha do muro. Não foi isso que Deus disse? Eu estou buscando alguém para colocar na brecha do muro, aleluia, na brecha da sua família, na brecha da sua igreja, na brecha lá no seu trabalho. Deus está colocando-nos nesta brecha. Portanto, possamos santificar as nossas vidas, pregar a palavra de Deus, zelar por ela, obedecer a ela, crer nela, continuar neste grande chamado que Deus ele colocou para você, porque ele diz: arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Por quê? Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, aleluia. Portanto, vamos louvar o nome do Senhor nesta manhã. E eu gostaria de cantar o hino do Cântico de Alegria. Cântico de Alegria é um hinário como a nossa harpa cristã de Portugal. E nele tem um hino muito lindo que eu gosto, que se chama Crer e Observar tudo quanto mandar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. E exatamente isso, a nossa missão, aquilo que Deus colocou na sua mão. Talvez o que Deus colocou para você fazer seja completamente diferente daquilo que Ele colocou na minha mão para fazer. Talvez seja diferente de A, B, C ou D na sua igreja. Mas, meus queridos irmãos,
Saiba de que o nosso Deus, Ele está com as suas mãos, com o seu muro de fogo neste dia, para proteger, para guardar, para que você possa cumprir com alegria o chamado que Deus colocou na sua vida. Em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falais e a calúnia mordais, Cristo pode desprestigiar. Nem tristezas, nem dor, nem a intriga maior pode o crente fiel abalar. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante real. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé ele ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, tua vontade com gozo cumprir. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Aleluia! Que o Senhor Jesus possa dar a você um fim de semana abençoado, um culto de domingo, juntamente com sua família e a sua igreja, de maneira poderosa na sua vida. E aí, até segunda-feira, com a nossa irmã Manuela, no nosso devocional do Simply Pentecostal. Que Deus te abençoe.